Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos concluir a leitura de Esdras, esse livro com 10 capítulos que conclui com o povo reconhecendo o seu pecado diante de Deus, as falhas, os maus hábitos copiados dos povos vizinhos, e eles vão se arrepender diante de Deus sob a liderança de Esdras, que foi um sacerdote e também um escriba, que liderou o povo de Israel logo após o exílio na Babilônia, no retorno para reconstruir a cidade de Jerusalém, o seu templo, reparar os seus muros. Esdras lidera o povo espiritualmente numa volta para o Senhor. Esse livro começou dizendo que ele trabalhou junto com Zorobabel, que era um dos governantes daquela região, liderando o povo judeu, Josué também, o sumo sacerdote, e Neemias, que é o próximo livro que nós vamos ler, vem logo na sequência, depois de Esdras. Então nós te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Esdras, capítulo 10. Nós vamos ver especialmente como a oração, além de uma comunicação entre nós pessoalmente com Deus, também comunica às pessoas ao nosso redor. Existe um momento, como Jesus disse, de fechar a sua porta, orar ao Pai que está em secreto, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos responderá. Mas as Escrituras Sagradas também mostram alguns momentos em que a oração de um justo comunica e impacta toda uma geração. Assim aconteceu quando Moisés orou, por exemplo, quando Daniel na Babilônia orava 3 vezes por dia. E nós vamos ver hoje quando Esdras está humilhado diante da presença do Senhor, prostrado ao ouvir dos erros, dos pecados do povo, ele clama a misericórdia de Deus com as suas mãos levantadas, e todo o povo vai se posicionar ao redor de Esdras para ser constrangido com aquele arrependimento e participar da decisão de Esdras de se voltar para o Senhor de todo o coração. Então medite conosco, Esdras capítulo 10. No final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e também por esse final de semana que está chegando. Sim, então vamos agradecer ao Senhor por mais um livro que nós da Bíblia que nós finalizamos aqui juntos e temos aprendido tanto sobre Deus. E vamos consagrar todo esse dia, esse final de semana. Amém. E lembrando que nós já tínhamos falado ontem, para quem estava aqui conosco ao vivo ou durante o dia, nós vamos hoje finalizar Esdras e vamos voltar depois, no início de janeiro, né? Início de janeiro, início de dezembro, que nós vamos ter um intervalo nessa semana, que aqui é considerada uma semana de Thanksgiving, as escolas não têm aula, eu que também trabalho numa escola não terei aula, então nós vamos ter esse período onde nós vamos descansar em família e vamos voltar na primeira semana de dezembro. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse ciclo e pedindo a bênção também do Senhor por esse tempo que nós estaremos aqui e que Ele continue falando conosco. Senhor, obrigado, Pai, muito obrigado. Obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelas essas palavras que nós temos, Pai, aprendido tanto sobre o Senhor, sobre quem o Senhor é nas nossas vidas, sobre o Teu cuidado, sobre a Tua restauração, sobre a Tua restituição, sobre as novas oportunidades, Pai, que o Senhor nos dá a cada dia de viver, Pai, para Ti. Então nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa leitura hoje. Obrigado pelo término, Pai, desse livro que nós vamos fazer hoje também. Sim, e nós queremos consagrar esse dia e toda essa semana, Pai, que nós estaremos também, Senhor, de intervalo das lives. Que o Senhor fale com cada pessoa, continue falando com aqueles que têm aqui se unido a nós e que o Senhor continue falando conosco também, Pai, através das situações do nosso dia a dia, através das leituras da Tua palavra, que o Senhor, Pai, tenha liberdade de falar conosco. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Esse era o principal pecado, a principal falha
que o povo de Israel havia cometido e nessa ocasião estavam, como nós lemos ontem no capítulo 9, confessando em oração o seu pecado diante de Deus. A lei de Moisés, dada para o povo de Israel especificamente, era bem clara que o povo de Israel não deveria se casar com as nações ao redor, nem tomar as filhas dos outros povos em casamento para os seus filhos e nem oferecer as suas próprias filhas em casamentos a outros homens. Era assim que os povos faziam alianças e misturavam costumes, inclusive crenças, cultura, e por isso o povo de Israel foi claramente orientado a não se miscigenar com os povos ao redor. Mas durante esses 70 anos de período de exílio na Babilônia, o povo de Israel, misturado com vários outros povos que também participavam do Império Babilônico e na sequência do Império Persa, começaram a se misturar através de casamento com outros povos, o que não é algo proibido para nós hoje, gentios, mas era radicalmente uma proibição clara na lei de Moisés para o povo de Israel. Então, assim como Esdras orou confessando o pecado diante de Deus, agora esse outro sacerdote, Secanias, também confessa diante de Esdras que havia esperança, eles haviam pecado, mas Secanias encoraja Esdras. Ele diz assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está nas suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo o Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. Eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias teria todos os seus bens separados para destruição e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça, que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam trêmulos por causa da reunião, e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz. E aqui Esdras colocou o contexto em que isso aconteceu, na cidade de Jerusalém, em um dia em que estava chovendo fortemente. Esdras chama o povo à responsabilidade e a comunidade responde: você está certo, faremos conforme a sua palavra. Contudo, há muita gente aqui e esta é a estação das chuvas. Por isso, não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muito os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a comunidade. Depois que cada homem das nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha em uma data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa dessa situação. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e pelo levito Sabetai, discordaram. Assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. No primeiro dia do 10º mês, eles se sentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de homens
que tinham se casado com mulheres estrangeiras. A partir do verso 18, Esdras vai citar uma lista com todos os nomes organizados de acordo com as suas respectivas famílias de homens que durante o período no exílio se casaram com mulheres estrangeiras. E ele conclui no verso 44 dizendo simplesmente: todos estes tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. A Bíblia não relata claramente como foi esse processo de esses homens se separarem das mulheres estrangeiras e seus respectivos filhos e mandá-los embora. Certamente houve um cuidado para com eles, mas eles obedeceram aquilo que a lei do Senhor para o povo de Israel exigia. E nós vemos, desde a reconstrução da cidade de Jerusalém, depois que os profetas Ageu e Zacarias, nós lemos esses profetas encorajando o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, a fazerem aquilo que seria a vontade de Deus: reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reparar os seus muros, para que de fato o povo de Israel pudesse voltar a viver ou prosseguir naquilo que era a promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó, uma aliança renovada com o rei Davi, de que através de Israel Deus abençoaria todas as nações da terra. O propósito era que Israel não se misturasse com os maus hábitos dos outros povos, mas sim, consagrando-se ao seu Deus, pudessem ser uma bênção para todas as nações. Eu me lembro de quando eu e a Rafa nos mudamos com os nossos filhos aqui para Austin, no Texas, onde nós vivemos hoje. Nós primeiro passamos 3 anos em Dallas, em uma escola bíblica. Nós vivíamos dentro do campus da escola bíblica, cercado de cristãos, pessoas que amavam o Senhor, amavam a palavra de Deus. E nós estávamos, como alguns diziam, em uma bolha, sendo preparados, estudando a palavra de Deus e nos capacitando para o ministério. E quando nós saímos dali, viemos para Austin, houve uma mudança muito forte de cultura e de hábitos aqui nessa cidade. Não levou muito tempo até nós percebermos que Deus estava respondendo às nossas orações. Nós pedíamos ao Senhor, ao nos colocar à disposição dele, que ele nos enviasse para uma terra que iria frutificar, mesmo onde nós não plantássemos. Nós poderemos colher mesmo daquilo que não semeamos. E apesar de toda a liberalidade que existe na cidade de Austin, uma cidade grande, onde nós vimos coisas que não era comum para nós na nossa realidade anterior, nós começamos a ver também um coração quebrantado desse povo aqui. Nós começamos a ver um grupo de pessoas que nos nossos serviços, na ministração do Evangelho, não rejeitam a oração. E nós percebemos os maus hábitos que existem nessa cultura não se devem à maldade do coração desse povo. Esse é um povo de coração bom, um povo aberto ao Evangelho. Porém, eles não ouviram ainda a mensagem do Evangelho. Muitos mesmo crescendo de famílias evangélicas ou de famílias cristãs, não estavam meditando na palavra de Deus, não estavam se comprometendo com a igreja. Então nós percebemos o que eu quero dizer. O nosso chamado não para sermos influenciados pelos povos que vivem aqui, gente do mundo todo vive aqui em Austin, mas nós fomos chamados para ser uma influência, como uma luz em meio às trevas, como o sal da terra. E esse é o chamado de Deus para o povo de Israel, nesse contexto em que Esdras e Neemias viveram, assim como é para cada um de nós, onde nós vivemos hoje. Nós somos chamados para influenciar, trazendo o amor de Deus, servindo a nossa comunidade e assim com a nossa vida glorificar a Deus. Amém. E que nós possamos receber toda a influência que vem da parte de Deus, que vem através do Espírito Santo, Amém. Que nos ensina a viver essa vida, o que o Senhor tem para nós. Nós não vamos aprender isso através de técnicas seja de coaches, ou seja, técnicas de como fazer algo que vem próprio de nós, mas nós vamos aprender isso através de Deus. Sim. E através do Espírito Santo de Deus, que nos ensina o que está no coração de Deus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, que nós possamos, se nós temos algo que nós precisamos nos consertar com Deus, sim, que nós possamos aproveitar também esse tempo de leitura, que nós temos visto que eles têm se arrependido, chorado, jejuado diante de Deus, se arrependido do pecado do povo, sabendo que nós podemos também arrepender por nós mesmos e fazer uma oração, colocando talvez um filho, um familiar, uma pessoa querida, pedindo que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Então vamos orar agradecendo a Deus,
como eu disse, eu falei, Thanksgiving é o feriado de ação de graças, a semana de ação de graças, e que nós possamos também agradecer ao Senhor. Cada um de nós, se nós estamos aqui assistindo esse momento devocional, nós temos o que agradecer, que nós podemos ouvir, temos acesso à internet, temos tantas coisas, por mais que não esteja tudo do jeito que você gostaria, talvez você gostaria de ter mais acesso a mais coisas, mas saiba que Deus tem te dado tudo aquilo que é necessário para esse tempo, para essa estação da sua vida. E Ele é aquele que pode acrescentar muito mais. E talvez uma estação que está muito desafiadora, assim como pelo povo de Israel. Ele estava tão desafiador lá na Babilônia, mas Deus está nesse tempo sobre o povo, recuperando a terra deles, dando oportunidade, trazendo recursos para que eles vivam o melhor de Deus na comunidade deles. Graças a Deus. Que lindo esse livro de Esdras que ensina com a sua própria vida. E assim como hoje nós encerramos lendo essa oração de Esdras entre hoje e ontem, e o povo se consertando a Deus, nós também te convidamos agora a colocar seus motivos de oração, especialmente o seu próprio coração, renovando a sua aliança com Deus. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida aos cuidados de Deus, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso agora. E eu e a Rafa queremos orar juntamente com você, por você e pela sua família. Amém. Vamos orar juntos. Te damos graças, Pai, pelo seu grande amor leal, pela sua fidelidade reafirmada nesse livro de Esdras que concluímos de ler hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem de planos para o nosso futuro, de nos prosperar, de nos fazer viver o melhor que o Senhor já tem preparado para nós desde a eternidade. Eu e a Rafa te agradecemos por mais um livro que nós concluímos aqui na Live Família e Fé. Obrigada. E por todos aqueles que têm sido ministrados através da Tua Palavra conosco. Como é bom nós podermos pedir ao Teu Espírito entendimento, meditar nas Tuas Palavras e delas receber vida e instrução e encorajamento para prosseguirmos. Assim como Esdras e o povo de Judá, nesse contexto que lemos hoje, nós também nos arrependemos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que está diferente do Teu propósito original para as nossas vidas e pedimos ao Senhor a graça, a força, o poder do Teu Espírito Santo para vivermos em novidade de vida, com a graça do Senhor, de forma que o Teu nome seja glorificado através da nossa família. Entregamos ao Senhor, Pai, tudo que toma o nosso nome, cada casamento, cada um dos nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, o nosso futuro, e pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor já tem começado em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como Esdras, que se dedicou a conhecer a Tua Palavra, a praticar a Tua Palavra. Amém, e, consequentemente, Senhor, ele também ensinou da Sua Palavra, tanto na forma escrita, como também verbal e encenada com o seu próprio exemplo de vida. Te agradecemos, Pai, por essa leitura. Pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor tem começado em nossas vidas. Perdoa-nos pelos nossos pecados e cumpra para conosco o Teu bom propósito. Sim, nós oramos Pai. também por esse final de semana, pedindo que o Senhor nos ajude, assim como oramos a cada sexta-feira, nos ajude a sanarmos as pendências, a concluirmos o que o Senhor tem para nós ainda nessa semana, para que nós possamos, no final de semana, descansar em um bom tempo de qualidade e renovo com a nossa família. Abençoamos essa pessoa que ora conosco. Abençoamos a sua casa e a sua família, o seu ir e o seu vir. Declaramos a paz do Senhor sobre o seu lar e sobre a sua vida seja a bênção do Senhor, Amém, que nos Senhor, enriquece e não Jesus. acrescenta dores. Obrigado por tudo, Pai. Oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que você tenha um final de semana muito abençoado. Reforçando que nós vamos voltar na primeira semana, no domingo, vai ser no domingo, Sim, né? Domingo. No domingo, na primeira semana de dezembro, para nós finalizarmos a leitura da Bíblia, que nós já estamos nessa reta final, depois de 4 anos aqui juntos, lendo um capítulo por dia da Bíblia, nós vamos finalizar o livro completo, aprendendo mais de Deus. E Deus tem sempre mais por nós. Vamos continuar orando, vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós a partir do ano que vem, quando nós finalizamos esse projeto, algo que Deus colocou no nosso coração de estar lendo aqui com vocês, tanto encorajando a você, mostrando que é possível sim ler um capítulo da Bíblia por dia, sendo algo rápido e que nós possamos ir mais fundos
conhecendo mais sobre o nosso Deus. Sim, graças a Deus. Muito obrigado por participarem conosco e também por compartilhar com aqueles de quem você se lembra agora. Tenha um final de semana abençoado, um Shabbat Shalom. Nós amamos muito vocês. Um abração.